Mas a minha ansiedade, a minha angústia é pensar que agora esse vírus vai começar a subir o morro, vai começar a invadir a favela, vai começar a entrar nas palafitas. E eu queria abraçar esse povo todo, porque a gente pede para isolar, e eu sei que tem 6, 7 pessoas dormindo no mesmo cômodo, pessoas que vivem na rua, pessoas que vivem de vender bala na rua e que nem sequer entrar num cadastro para serem atendidas, elas vão ter. Meu coração está com vocês, perdão pela emoção, mas não é possível ver o que eu estou vendo e não reagir, não pedir ao povo brasileiro. Põe a mão na cabeça, meu irmão, põe a mão na cabeça, minha irmã. Ai, é o que há, né? Essa representação do imbecil Gomes é o que há, não merece um Oscar. Bom, vamos falar do que interessa. Parece que houve registro de morte de uma moradora de uma favela em Friburgo, região serrana do Rio de Janeiro. A mulher de 63 anos era diabética e hipertensa, trabalhava como doméstica e os patrões acabaram de voltar do exterior. O laudo do IML, Instituto Médico Legal, ainda não confirmou a morte pelo vírus chinês. Mas isso já é suficiente para todo mundo querer botar aí as manguinhas de fora, especialmente os canastrões da esquerda, como a gente viu no começo desse vídeo. Então nós vamos situar a questão e evitar esse tipo de uso político. A favelização começou no início do século XX em todos os países, não é coisa só de Brasil. Os centros urbanos iam crescendo por conta da indústria e do comércio e atraía muita gente que chegava em busca de oportunidades. Esse pessoal não encontrava moradia e começou a se aglomerar em casas, em sobrados, em vilas. Se não dava para ficar debaixo de um teto, muitos subiram morros e ocuparam terrenos baldios com barracos de madeira. A favela, inclusive, tem esse nome por causa de uma árvore chamada favela. Eles cortavam a madeira e faziam os barracos. No Brasil, até metade do século passado, inexistiam políticas habitacionais que impedissem a ocupação irregular e ilegal de áreas urbanas. Resultado, mais de 80% dos brasileiros vivem nos grandes centros urbanos. Para piorar, muitos em aglomerações que não oferecem a menor condição de higiene, saúde, limpeza, sem água potável, encanada e com esgoto correndo a céu aberto. Muitas continuam assim até os dias de hoje. A questão habitacional só ganhou atenção a partir de 1964. Foi a primeira vez que o país pensou política habitacional para os mais pobres. Em 64, o governo Castelo Branco criou o Banco Nacional da Habitação. O BNH foi responsável pela desfavelização de muitos morros no Rio de Janeiro e também acabou com cortiços de São Paulo. Essas duas cidades sempre tiveram maiores concentrações urbanas. Quem morava em barraco ganhou casa de alvenaria, água encanada e esgoto tratado. Mas o BNH apanhou como boi ladrão, pessoal. Sofreu ataques intensos da esquerda, que alegava que os conjuntos habitacionais isolavam os pobres nas periferias, ainda que os projetos habitacionais levassem indústrias, comércio, postos de saúde e escolas para perto desses conjuntos. O projeto de moradia popular do BNH era bancado pelo crédito imobiliário para a classe média. Assim, os mais pobres recebiam as casas de graça, sem pagar um tostão. Um dos últimos, se não o último conjunto habitacional bancado pelo BNH no Rio de Janeiro, pelo que eu me lembre, foi a Vila do João, lá na favela da Maré. O presidente Figueiredo entregou 1.500 casas para quem vivia em palafitas. Mas bastou a redemocratização e o presidente Sarney decretou o fim do BNH em 1986. As favelas se multiplicaram e se expandiram por todo o país, porque os esquerdistas no poder não mexiam nessas moradias. Aliás, mexeram sim. Na nomenclatura, em vez de favela, passaram a chamar de comunidades. A política habitacional da esquerda nunca passou de ficção. A pregação é ideológica, de exaltação à vida na favela, abrindo espaço para o discurso do orgulho de ser favelado, que tem cultura e hábitos próprios. Isso, pessoal, só manteve os pobres em guetos urbanos, currais eleitorais, redutos do voto de cabresto do século XXI. Quer um exemplo? Brizola, quando virou governador do Rio de Janeiro em 1982, não tinha nenhum projeto habitacional, mas distribuía cimento e tijolo de graça, a rodo, estimulava a desordem urbana. O negócio dele era fustigar a classe média, que o expulsou do Brasil em 1964.
para vingancinha. Além de construir nos morros e em qualquer terreno, esse pessoal passou a ocupar áreas urbanas de ruas, obras inacabadas, embaixo e em cima de viadutos. E se você não acredita no que eu estou falando, ouve só o ex-prefeito do Rio, César Maia. O Rio de Janeiro, na década de 80, foi o palco da desordem, foi o palco da bagunça. Foi o palco em que o discurso da desordem e da bagunça provocou vitórias do governador Brizola de 54%, 55%, maioria absoluta. Tirar Camelô da rua, como nós tiramos de todos os corredores comerciais, reprimir a indústria da invasão do solo urbano, reprimir a anarquia da falsa mendicância, da pivetagem abusiva, restituir a cidade ao cidadão, a cidade que é sua, os corredores, as calçadas, as ruas e as praças. O que isso tem a ver com o vírus chinês e a morte da doméstica que morava numa favela, Regina? Tudo. Da mesma forma que a esquerda estimulou a guetificação dos pobres, ela isola ainda mais essa população agora, no momento dessa crise de saúde mundial. A probabilidade é que os mais pobres sejam as maiores vítimas desse vírus chinês. Chance de propagação entre os mais pobres é bem maior, pois além de ser obrigados a ficar em casa, que normalmente tem muito mais moradores por metro quadrado, tem dificuldade de acesso ao atendimento médico. E os culpados serão os próprios governadores e prefeitos, que a fim de fazer politicagem com uma crise tão séria, só pensam na próxima eleição. Como é o caso do João Dória, que usa o dinheiro dos paulistas para comprar por R$500 mil a opinião da jornalista Vera Magalhães. Ela e muitos outros canhestros da imprensa são bancados pelo desgovernador paulista e agora sabemos bancados também pela ditadura chinesa. Eles formam a frente de oposição da mídia, mantendo um terceiro turno na eleição do presidente Bolsonaro. O presidente e sua equipe técnica estão fazendo tudo o que podem para minimizar os danos. Tudo que já foi feito, por exemplo, na Alemanha e na Espanha. Tudo respeitando os procedimentos médicos determinados e financeiros, dentro dos limites do que ordena a nossa Constituição, coisa que os governadores e prefeitos não respeitam. Hoje, o governo Bolsonaro destina todo o dinheiro disponível para enfrentar o vírus chinês, ao contrário do que fez o PT, por exemplo. Lula e Dilma financiaram ditaduras enquanto podiam ter investido nosso dinheiro aqui, no SUS. Teríamos mais hospitais, mais leitos de UTI, mais respiradores artificiais. Mas o PT preferiu tirar 682 milhões de dólares do BNDES para construir o Porto de Mariel, em Cuba. Porto usado para tráfico de drogas e armas. Todo mundo sabe disso. Nunca mais a gente vai ver esse dinheiro. E isso é fichinha perto dos 7 bilhões de reais que nós já enviamos para a ditadura cubana com um projeto de mais médicos. Um projeto escravista, tá, pessoal? Os acordos mais espúrios foram feitos por Lula e Dilma, também com Venezuela, Bolívia, Angola, Argentina, Irã. O nosso suor, pessoal, sustentou essa gentalha. E aí, ó, nós cavamos esse buraco em que estamos hoje. Isso sem falar nos estádios superfaturados da Copa 2014 e das Olimpíadas 2016. Ronaldo Fenômeno, inclusive, declarou: não se faz Copa construindo hospital. Pois é, pessoal. Em nenhum momento, petistas, políticos, juristas, intelectuais e artistas que venderam o seu apoio a esse projeto de poder que fez do Brasil terra arrasada, demonstraram qualquer preocupação com os moradores de favelas e com a classe média. Que eu odeio a classe média. A classe média é o atraso de vida. A classe média é a estupidez. É o que tem de reacionário, conservador, ignorante, petulante, arrogante. A classe média é uma abominação política, porque ela é fascista. Ela é uma abominação ética, porque ela é violenta. E ela é uma abominação cognitiva, porque ela é ignorante. Brasileiros como eu e você. Agora querem nos convencer que seguimos o caminho errado, apoiando um presidente patriota que ama o Brasil. Bem diferente do desgovernador cafetão de São Paulo, do psicopata que ocupa o Palácio Guanabara. Muito diferente dos governadores de extrema esquerda que se juntaram para se ajoelhar diante da ditadura chinesa, o nosso algoz. Eles são responsáveis por esse vírus que nos aflige.
Em cada decisão, em cada fala, Bolsonaro se mostra bem distante desses políticos canalhas, tipo Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. A quem seguir? Bom, eu já fiz a minha escolha.